Esse é um papo sem restrições. Oi, oi, oi! Oiê! Ai, que feliz! Não, e o melhor é que a gente estava conversando antes de entrar, né? Isso é segredo, essa parte não pode contar, não. Ai, eu mesmo conto, vou contar pra todo mundo. Tudo bem? Tá tudo lindo. Hoje fez sol, né? Então, as chances de ser tudo muito melhor é maior tendo sol. Aqui faz sol o tempo inteiro, então, mas não significa que tá tudo bem o tempo inteiro. Mas é engraçado que quando eu vim para São Paulo, eu acho que eu não conhecia, assim, tipo, o que é ter vários dias nublados em seguida, sabe? Então, é Uhum. muito louco, porque, nossa, eu sou uma pessoa muito solar e eu não sabia que eu era uma pessoa muito solar. E isso conta muito, assim, pro meu humor, pra como as coisas, como eu vejo a vida, sabe? Mas também fui Aham. aprendendo. E que tudo bem, às vezes os dias vão estar mais nublados e a vida vai estar boa também. E é muito isso, né? Eu acho assim, de quando você não tem, que aí você percebe que é uma coisa que era importante pra você, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente a gente tem tem essa coisa, né, de fazer muitas vezes isso na vida, com diferentes coisas que a gente tem na mão e a gente precisa perder um pouco para entender que a gente gostava daquilo, né? Então eu reclamava muito de Brasília, porque, tipo, eu também tenho essa questão de você passar mal de calor. Aham. Mas outras coisas, né? Impacta no corpo, né? E hoje a gente vai falar muito de corpo, então faz sentido. É, eu acho que faz super sentido isso que você falou de ter que perder um pouco para a gente valorizar. Eu acho que é assim uma introdução que a gente não combinou, mas tem tudo a ver com a nossa conversa, porque eu queria, inclusive, você está vendo ali atrás que eu tenho uma obra de arte super bem posicionada. E outro dia eu estava assistindo aquela sua live que você falou que hoje em dia você não faz mais retratos assim, né? Das pessoas. Não, não faço. Acho que a única pessoa que eu tenho retratado mesmo, assim, tipo, sou eu mesma, sabe? Uhum, Porque eu acho que é um lance que é muito pessoal. Então, quando você tá se retratando, você tá lidando com aquilo enquanto você faz. Você tá lidando no processo. Isso já uhum, tendo. Quando a pessoa não participa do processo, a experiência dela é outra. Então, é, eu parei de fazer justamente porque muitas pessoas não entendem que aquilo é a visão do outro. No meu caso, era a minha visão dessa pessoa. E assim, hoje a gente já conversa mais, eu e você, hoje a gente troca ideia, tem um WhatsApp uma da outra, tem essas coisas. Mas naquela época, não era assim. Você veio até mim, falou é, comigo, eu falei, me manda fotos e eu fiz. Então eu não conhecia a Lívia, né? Eu não sabia nada, aham, mas eu fiz a Lívia ali, porque era a minha visão do que você tinha me passado, né? Então a gente corre aham, quando a gente está sendo retratada por outra pessoa e nem todo mundo está pronto para lidar com isso. A última pessoa que eu uhum. retratei, Li, foi minha mãe. E Nossa, que é uma pessoa que você conhece super bem, né? pois é, mas é interessante porque a gente parte daquela mulher, a gente vem dessa mulher assim, mas ao mesmo tempo tem coisas sobre ela que eu nunca vou saber, porque Aham, é muito doido isso, porque é. ainda é minha visão como filha, Você conhece como mãe, né? É. Você não como conhece, às vezes, como amiga ou como mulher. mulher. É.
E aí, eu retratei o corpo dela e um corpo que não tava inteiro, não tava completo, assim. E eu fiquei tipo, meu Deus, como minha mãe vai reagir com isso? Eu pensei que ela ia odiar. Juro pra você. Eu pensei que ela ia E a odiar. gente bota a expectativa, né? Nossa, assim, já começa a pensar como que ela vai. Você está fazendo uma leitura e como que ela vai ler de volta isso. Sim. E olha, eu te falo, é muito mais fácil pra mim fazer um trabalho que seja tipo, tem que fazer um editorial para revista. Eu acho mais fácil Aham. fazer isso do que fazer um retrato de uma pessoa só. Porque não sei, tem toda essa questão de expectativa, a pessoa gosta do seu trabalho, então ela já tem uma visão tipo, eu meio que espero que seja isso, pode ser que seja outra coisa, e ela não ia Uhum. pronta. E a revista não, eles falam isso aqui é o briefing, essa referência, faz É aí, mais livre, né? com E certeza. eu acho isso muito interessante, porque, assim, na verdade, eu não tinha pensado nisso até então, e agora você começou a falar, e eu noto que na fotografia é muito diferente, porque na fotografia eu tenho a pessoa comigo, né? Então, assim, a maioria das minhas clientes, eu também não as conheço até o momento que elas tocam a campainha daqui, e eu vejo a cara da pessoa e penso. E é engraçado que algumas pessoas não têm foto, né, no WhatsApp. Então, eu realmente não sei o que esperar. Mas eu faço uma entrevista com ela imediatamente antes e vou pesquisando, assim, como que você quer se ver, quem é a história, de quem é a pessoa que a gente vai contar a história hoje. Mas na sua arte, você não tem esse momento, né? Você faz a pessoa de longe com o que ela te conta ou com o que às vezes você vê, porque eu lembro que quando você fez esse meu retrato, você me perguntou quem era eu, né? Assim, me mostra uma foto. Eu lembro que eu até te contei do cabelo, assim, eu uso o cabelo sempre para o lado. Mas quando você faz, a pessoa não tá junto com você, né? Não, Não tá, e tem né? uma questão, assim, quando você faz um trabalho digital, você pode estar Hum. mandando ali para pessoa tipo, olha, tá ficando assim e tal, é um pouco mais Ah, sim. fácil de fazer alterações. Quando você está fazendo um trabalho que ele é tradicional, que ele é uma aquarela, que é alguma coisa, geralmente você não faz, você não tem refação dele. Aham. É aquilo que eu e acabou. E eu já peguei cliente que era assim, cara, eu tenho foi uma pessoa, acho que uma das pessoas mais difíceis que passaram por mim, assim. Ela era uma mulher mais velha. Eu conheci ela na época que eu fazia feira, numa feira. Uhum. E aí, Lívia, ela chegou e ela queria comprar um quadro para dar de presente. Aí ela ia e perguntava sobre esse quadro e quanto que fica e como se faz e sei lá o quê. E perguntava muito assim. Uma encomenda, né? Não era nada pronto. Não, e pronto ali, era um quadro pronto. E Ah, aí ia, voltava, e eu pensando, gente do céu, mas. E às vezes, tipo, em feira, é muita gente, então você tem que atender várias pessoas. ah, E o meu trabalho ainda estava mais recente, então esse negócio de atendimento de pessoas, para mim era muito novo, então eu ficava tipo, meu Deus, eu não sei como lidar, né? Porque ela estava muito indecisa. Chegou uma hora que uma amiga dela chegou. E aí hum. ela olhou e aí, tipo, teve um momento que uma amiga minha tava me dando suporte. Aí eu falei, velho, vou ficar só com essa mulher aqui. Já que ela precisa de atenção, eu vou ficar só com ela. Desenrolar. E aí a amiga dela ali, aí a amiga dela pegou uma cadeira, sentou. E aí essa mulher, eu acho que ela viu assim, tipo, nossa, eu tô demorando mesmo, sabe? Tem horas que eu tô aqui nesse vai e volta. Aí ela olhou pra mim e Ah. falou, mas eu queria esse quadro pra mim. Só que eu preciso dar um presente. Aí eu falei, então não é Gente, você, porque o quadro tocou você, é pra você, não é? Tal. Ela comprou. Beleza. Passou quase um ano, essa mulher me aparece de novo. Me mandou mensagem, me mandou e-mail, querendo ah, presente, querendo que eu fizesse o presente, porque era um presente de casamento. E aí ela falou, tipo, vou ficar com um quadro pra mim que eu comprei.
Mas eu quero que você faça isso no Nossa. casamento. Me mandou a foto, nessa época eu ainda fazia retrato, mas assim, muito Uhum. pontualmente. Aí ela me mandou a foto do casal, um texto que a mulher tinha escrito para esse cara, e era tudo que eu tinha para trabalhar. E a foto era em preto e branco. Nossa. E eu ia fazer. Nossa. E aí ela queria Gente. participar, e aí ela não sabia o tamanho, aí ela mudava o tamanho e tal. Então, assim, tem muitas pessoas. Isso não era ela, ela não ia se ver, mas era Aham. outras pessoas. Mas a gente que lida com artes, lida com muita gente assim. Muita. Aham. A gente que, eu acho que nem só artes, mas processos manuais, que você tem que Aham. produzir uma coisa que ela ainda não existe, é muito Uhum. difícil esbarrar nessas pessoas. Eu não sei como é para você, porque eu, particularmente, não sei como é ter essa paciência com uma pessoa que está na tua frente. Você tem que fazer a foto dela e mesmo assim ela tá insegura com o seu trabalho, entendeu? Porque eu acho que tem esse Aham. também. É, Tem. quando a cliente está segura, você se sente mais segura também para fazer, né? Aham. Para você, porque eu não sei como é que. Eu acho, no meu trabalho, é muito delicado a pessoa estar segura pelo fato de que ela vai ou estar nua ou com muito pouca roupa, sabe? Se expondo, coisas que geralmente ela não expõe no íntimo, assim, eu até converso muito sobre isso, assim, a gente que às vezes não se olha no espelho, eu já recebi clientes que, assim, às vezes tem o espelho de casa coberto, e aí ela vem para tentar atribuir novas formas, assim, de se olhar e de se perceber e de usar o ensaio para isso. Então é muito raro que elas cheguem seguras. Na verdade, nossa, eu acho que se aconteceu 2 vezes, foi demais, assim. Então, comigo, o processo tem que ser um pouco diferente, assim, no sentido de eu gosto de pensar naquela história que a gente ouve de que se o cachorro sabe que você está com medo dele, ele te ataca. Então eu chego, às vezes eu estou insegura em questão de, por exemplo, a luz mudando rápido demais, ou às vezes a própria pessoa, que tem muita gente que não tem muita consciência do próprio corpo, em termos de se movimentar mesmo, sabe? Você fala para a pessoa assim, tipo, aproxima a mão do rosto. E aí eu imagino uma coisa assim ou assim, ela vem assim, exatamente. E não tem muito certo ou errado, sabe? É muito importante para o meu trabalho demonstrar do jeito que ela faz. Então, se ela aproxima assim, e sei lá, se é um costume dela, aquilo é sobre ela, mas é curioso, assim. Então, às vezes eu fico muito insegura, mas eu não posso transparecer, sabe? Eu já incluí isso no meu script de trabalho, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço. Vou começar a fotografar, já tô com tudo pronto, mas aí eu falo assim, fica aí, só para eu testar minha luz. Não tá valendo ainda. E daí, assim, eu já tô com tudo pronto, mas eu faço umas fotos para ela poder me observar, sabe? Nossa, o que que a Lívia vai fazer? Ela vai botar a câmera no rosto, e aí? Que barulho que vai ser? Como que. Então, eu sempre faço e eu noto que, assim, às vezes elas vão dando uma relaxada, sabe? Já entendi, ela botou a câmera ali, então de agora para frente vai ser mais ou menos assim. Porque é muito da pessoa, de muitas pessoas, quererem, assim, elas querem saber como é que vai ser, né? Elas chegam para mim e falam, já vi no seu Instagram que você faz assim, e agora vai acontecer isso, e agora é isso. Porque eu gosto de explicar para passar essa confiança, porque às vezes, como você me contou da sua cliente, às vezes a pessoa só está perdida mesmo, né? Tem gente que é enrolada, mas tem gente que não sabe como que funciona, e a gente não tem. E eu falo para elas, falo, olha, você não tem obrigação de saber, eu vou te explicar. Mas tem cliente também que, assim, às vezes é isso que você falou, assim, a pessoa não confia, não, né? Eu acho muito curioso pensar assim, quão disposta a pessoa está de confiar no profissional que ela vai contratar, né? Porque a gente tem duas coisas, né? Às vezes na fotografia tem muito isso. Não sei se você passa por isso, mas é muita briga de orçamento.
Ah, ainda estou esperando um orçamento de tal pessoa. E daí eu penso, gente, mas o trabalho de tal pessoa é totalmente diferente do meu, sabe? Não é a foto pela foto. Então, a gente vai reconhecendo mais ou menos quem que é o cliente que se identifica, quem que não é, né? Não... Eu costumo pensar que existe. Você sabe que eu tinha muita treta aqui com as minas que era difícil, né, menina? De lidar. Você atrai, né, essas tretas. Teve uma época assim que eu ficava pensando, gente, quem que eu, com quem que eu fiz isso? Não é possível que isso tá voltando pra mim. O que que tá acontecendo? E aí eu falei, não, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Que era a mina falando que a promoção não presta, era a mina perguntando que papel que eu... E aí, esse negócio do papel é um negócio que é muito chato. Porque assim, a pessoa pergunta, mas esse papel é bom? Tipo, é um print. Não, Mas esse papel. desenho no guardanapo. Não, eu vou pegar o meu trabalho e eu vou colocar ele em algum lugar. O mínimo que você pode esperar de mim é que o papel seja bom, né? Isso é muito complicado. Então, assim, Uhum. eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu não sou. Então, Mesmo? quando, quando eu tenho que falar com alguém, ou, sabe, já me preparo antes, porque eu leio duas vezes, porque eu penso, nossa, será que essa pessoa quis dizer isso mesmo? Mas acontece muito de ter muita gente desaforada, porque eu acho que são testes para minha vida. E aí eu comecei a dar menos importância para essas pessoas também e parei de responder. Tipo, agora eu não respondo mais, e é isso. Mas é assim, Jéssica, eu queria um orçamento. Não, eu queria umas artes. Eu quero saber como funciona. Tá. Você quer umas artes para que uso? Ah, eu tô, por exemplo, eu quero fazer um TCC e aí eu quero usar 5 artes. Hum. Mas eu quero que você faça essas artes. Beleza. Você pode me mandar um e-mail para eu te passar esse orçamento? Aí a pessoa, primeiro que ela não quer te mandar o e-mail. Ela quer que você converse com ela pelo Instagram, ela quer que você converse pelo WhatsApp, ela quer te mandar 70 áudios para falar sobre o cachorro, a avó, entendeu? E aí já começa, Uhum. eu acho que aí já começa um conflito profissional. Porque Aham. é, é, e eu acho que é muito semelhante a essa pessoa que fala, Lívia, qual que é o preço das suas fotos? Aí ela vira Uhum. para outro fotógrafo e fala, qual é o preço das suas fotos? Ela só quer tirar foto. Ela não quer um Aham. trabalho que represente ela não tá pensando em nada disso. Ela só quer tirar foto. E aí, às vezes, Uhum. que quando eu passo o orçamento para a pessoa, muitas vezes a pessoa não responde e muitas vezes a pessoa não entende o teu preço, ela não entende que você vai passar horas pensando naquilo, que você vai É. refazer aquilo quando precisa. É um dos Uhum. pontos que eu faço mais logo. Eu não faço mais. Porque, tipo, Aham. as pessoas veem que você desenha, aí elas falam, eu quero uma logo. E elas não É entendem só que. um desenho. E elas É também não só umas entendem fotinhas. que design e uma arte feita em aquarela não é a mesma coisa. Por exemplo, imagina Aham. ali, se a tua logo fosse um negócio extremamente elaborado e você tivesse que colocar aquilo junto da tua foto. Elas não entendem. Então, acho que essa é a mesma pessoa, sabe? Uhum. Que Uhum. ela vira pra você e fala isso. Ela não entende que tu estudou Aham. a tua iluminação. Ela não entende que você tem custos para fazer a tua ambientação. Ela não entende que não é só pegar a câmera e ficar clicando É. assim. Aham. Eu não sei, mas eu acho que para quem é fotógrafo, hoje eu percebo, eu acho que todo artista ele tem que ficar educando o público, porque o Tem. público a gente pode falar de Brasil, né?
Porque são Uhum, pessoas que têm muito contato com arte, isso é uma coisa que está sendo mais aberta uhum, agora, mais gente fazendo, tem mais gente se permitindo ser artista. Então a gente uhum. está educando essa pessoa. No nosso É. caso, como mulheres, a gente educa essas mulheres. É meio estranha essa frase do educar, mas a gente educa essas mulheres tanto na parte comercial quanto numa parte emocional. Porque quando eu chego e falo, Lívia, eu quero tuas fotos, e você me traz o que precisa para ser feito isso, e eu não estou disposta, e você tem que me explicar, e eu não quero aceitar, eu também não estou Uhum, para isso, né? Então, assim, aham, eu não sei, eu acho que tem o consumidor, tem o cliente e tem quem faz a uhum, compra. No meu caso, eu uhum, ainda tenho uma facilidade que eu deixo o site. Então, às vezes, a pessoa aham. vai lá e compra, eu não tenho contato com ela, não troco ideia com ela. Mas Sei. também tem aquela pessoa que ela fala, quais artes você tem disponíveis? Aí você manda o site, ela fala, mas quanto que é? Tem. Tem essa pessoa. E eu acho que Outro dia, diferente. eu achei interessante isso, porque outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me falou que antigamente ela trabalhava com confeitaria e que ela cansou de passar raiva com pessoas que queriam fazer uma encomenda dela, mas queria dar palpite no jeito de fazer o bolo, sabe? E ela falava, olha, esse tipo de massa não combina com fruta, por exemplo. E a pessoa, ah, mas vai ficar seco. Ah, mas eu quero que você coloque. Então eu acho que assim, eu gosto muito da educação que o Instagram me possibilita dar para as pessoas, no sentido de poder escrever texto para quem é de texto, fazer vídeo para quem é de vídeo, deixar as fotos para quem é assim cativado pelas fotos, porque aí eu acho que a gente consegue atingir, sabe? É muito raro, Jess, é muito raro chegar uma pessoa para mim, então, se ela veio assim do Google, que não sabe nem quem eu sou, digitou lá fotografia Uberlândia e aí ela chega sem saber quem eu sou, o que que eu faço. Mas eu fico muito feliz quando as mulheres me mandam mensagem no WhatsApp, porque é o meu principal canal, né, de comunicação com elas, e elas falam: Ah, eu já vi no seu Instagram que é assim. Então elas já sabem o que esperar e elas já entendem que uma coisa assim que é o mais importante para mim, que é fazer esse processo, né, para além das fotos que Sim. é aquilo que eu adoro falar e que é um tema que eu queria conversar com você também, que é o que eu proponho do ensaio como uma ferramenta de autocuidado. Porque eu acho que a gente, assim, eu vejo muito no seu conteúdo isso de promover o autocuidado, a gente já conversou sobre isso, de que não precisa ser uma coisa, né, enorme, assim, né? É você tirar um momento para você, assim, para se deixar, no meu caso, para se deixar se olhar, né? Eu conto muito assim que eu tenho muitas clientes na faixa dos 50 anos que elas falam, já criei meus filhos, já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora é o momento que eu vou tirar para mim. E eu acho que isso é importante, esse tipo de educação, sabe? O jeito que eu trabalho, eu posso explicar 1000 vezes para cada pessoa. Agora, a pessoa entender, eu recebo mensagens assim, Lívia, eu nem sei se eu quero fazer um ensaio, mas ver as coisas que você posta já me faz bem, já me faz me olhar no espelho diferente, sabe? Essa questão da representatividade que é muito forte para mim. E eu vejo, assim, eu acho que a gente que trabalha com mulher, que é não sei, assim, um segmento que agora está se permitindo mais, né? Para mim é muito bom. Eu percebo assim. Quando a gente trabalha no meio artístico, isso eu vou generalizar, tem as suas exceções e tal, mas Aham. o que faz um artista ser um artista é ele priorizar as características dele. Eu acho que Uhum. é o diferencial de um artista. Quando eu falo que um artista, eu falo de quem tá em fotografia, eu falo de quem tá com artes visuais, eu falo de quem tá fazendo música.
Uhum. Então, acontece que eu acredito. Essa pessoa, ela vem e fala, Lívia, eu nem sei se eu queria fazer o ensaio. Porque, às vezes, para ela não é necessário que ela se veja. Mas o que Uhum. você está mostrando, essas outras mulheres que estão vindo, essa carinha da Lívia que está aparecendo, essa fala que tá surgindo ali, às vezes ela comunicou com alguma coisa dentro dessa mulher. Então, por exemplo, às vezes eu vejo alguém falando, eu posto um desenho, solto alguma coisa e a pessoa fala, nossa, mas tu parece muito com os teus desenhos. Claro, porque de alguma forma eu tô me imprimindo ali, eu tô me colocando ali. Uhum. O fotógrafo faz isso de uma maneira que eu acho muito especial. Fotógrafos bons, né? Aham. É aquela coisa do tipo Que assim, fique claro. claro, que você olha e você consegue entender que tem a linguagem da pessoa. Então, tipo assim, putz, isso aqui foi a Lívia que fez, porque ela tem essa Uhum. percepção, porque a luz que ela usa é essa. E assim, Uhum. eu acho que eu reclamava mais. Porque eu acho que eu passei por muito tempo dando importância para esse outro público que, tipo, tava muito perdido. E como eu não sou Aham. essa pessoa muito paciente, muito didática, eu acho que Uhum. eu tava me ferindo muito, dando importância para isso. Enquanto tinha um público sensacional aqui falando, tipo, meu. E assim, até fazendo perguntas que eu tinha que explicar as coisas, mas com outra abordagem. Porque eu acho que é muito Aham. isso. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma família que é muito tipo, dê bom dia, boa tarde, entre nos lugares e veja quem está, sabe? Muito. Não Aham. formal tinha essa coisa. E no meio de internet, pra mim, isso é muito chato. Porque É. meu, nunca vou falar com você do nada assim, soltando alguma bomba em você, sabe? Aham. Quando alguém vem e faz isso comigo, eu não gosto. Então eu comecei Aham. a pensar, velho, eu tô falando sobre autocuidado, tô falando sobre autoafeto, tô falando sobre autorrespeito. E talvez eu não esteja me respeitando no momento em que eu tô dando vazão demais para pessoas que não merecem minha Não te atenção respeitam agora. também. Aham. Exato. Então, assim, quando a gente pensa na imagem retratada como autocuidado, no meu caso, eu gosto muito de misturar com texto. Então, todo mundo que compra um print, compra uma imagem, compra um original, geralmente quem compra o original leva isso escrito à mão, mas quem compra o print, Uhum. ele leva um textinho ali que fala sobre a obra. Então, tem Aham. um apoio, frequência afetiva. Quando a mina recebe, ela recebe a imagem e ela é tocada pela imagem, mas ela também lê alguma coisa ali que vai falar ainda mais com ela. Muitas Aham. vêm e falam comigo, tipo, meu, não sabia que havia um texto, eu não sabia que isso ia, sabe, estar aqui, me tocou Aham. demais. Então, eu acho que o nosso papel como pessoas que vão, no meu caso, não estou retratando mais ninguém, mas de alguma forma eu estou usando a minha imagem para comunicar alguma outra É. coisa que alguém precisa. Eu acho que a nossa responsabilidade como mulheres é entender como a gente também pode falar com essas outras nos respeitando, entendeu? Então, por exemplo, Uhum. se alguém é desrespeitosa com você, muitas vezes é difícil responder isso de uma maneira que seja branda. Então, às É. vezes é melhor você não responder. Não adianta a gente estar falando sobre autocuidado e a gente não estar se cuidando, né? Aham. E É. aí, isso me lembrou, sabe o quê, menina? Outro dia apareceu uma mulher aqui. Eu queria que ela tivesse. E aí, Jéssica, me fala seu e-mail, porque eu queria te mandar um e-mail.
Hum, falando sobre uma ilustração para uma matéria e tal. Aí, Lívia, eu ah, peguei e respondi, toda educadinha, bonitinha, fofinha, sabe? ah, Aí eu falei, aí eu respondi uma coisa que ela tinha perguntado e eu coloquei, o meu e-mail tá na minha bio, é só você clicar que já vai direto para ele. Ela hum, mandou o print e colocou, eu tô cega. Só isso. nossa. Porque ela entrou pelo desktop e no desktop Hum. o e-mail não funciona. Cara, eu li aquilo e eu falei, que grosseira. Depois fala que a Ariana que é grossa. E tem um grande perigo, né, que é assim, a pessoa lê no tom dela, né? Então, assim, eu falo muito isso com as clientes e eu noto que quando eu mando áudio, elas ficam mais perto de mim, porque no áudio eu consigo me expressar exatamente como eu quero, né? Na mensagem escrita, a gente corre muito esse risco de uma pessoa impaciente como você, ler uma frase que às vezes ela não é nesse caso, mas assim, às vezes uma pessoa digitou sem tom de grosseria, nesse caso ela foi grossa mesmo. Às vezes Nossa, ela digitou sem tom de grosseria, mas assim, a gente já interpreta. Às vezes isso te pega num dia que não tá bom, né? Teve uma vez que a cliente falou assim pra mim, porque eu sempre pergunto pra elas, por exemplo, a pessoa me aparece e fala, Lívia, quero fazer fotos com você. Eu sempre pergunto, vou te enviar as minhas propostas, mas você quer me contar o que você tem em mente? Porque na hora que ela me conta, às vezes ela me conta uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho. E a hora que eu falo pra ela, olha, tá aqui meu Instagram, não sei se você já deu uma olhada, vê se combina com o que você quer. E muitas retornam e falam, não, na verdade não é isso que eu tô procurando. Ótimo, eu não acho que ninguém tem que ser convencido, né? A gente vê muito, eu vi muito alguns Instagrams falando que a gente tem que demitir alguns clientes. E eu acho que isso é muito verdade, porque se a pessoa não é do seu perfil, por que que você vai fazer questão, né, de atender? Você vai ficar frustrada com um trabalho que não tem a sua cara? é aquele negócio de você tem que atender todo mundo. Não, 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 não mesmo. Então, assim, ponto. para mim é muito importante que a pessoa entenda o que que eu tenho para oferecer, mas eu acho que também tem umas coisas que a gente precisa sintonizar melhor. Por exemplo, um dia uma cliente me escreveu, ela estava numa fase super pesada e ela falou para mim que no meu Instagram ela só via pessoas felizes. E não era assim que ela estava se sentindo. E eu achei isso curioso, porque eu ainda falei com ela, falei, mas você quer se retratar dentro de toda essa tristeza ou você quer se apoiar nas fotos para você sair disso, ou para você passar a enxergar pelo menos uma coisa positiva, né? Então eu acho que é muito o que você falou da questão da abordagem, assim. Tem gente que chega e só tá perdido. Ah, como que você trabalha? Ah, eu vi. Para mim, eu ouço muito assim. Eu vi os depoimentos das suas clientes e eu quero viver isso. Então eu vejo que é muito assim, às vezes não é nem a foto, sabe? Jess, tem gente que não escolhe as fotos. Tem gente que não vem buscar, elas querem viver o ensaio, sabe? E eu acho muito legal, porque realmente para mim é o melhor processo. Hã? Você falou? Perdão. Parece que não. Elas querem muitas vezes. Eu acho que É. a mulher, muitas vezes, sabe, Lívia, a gente não é mãe. Aham, Mas eu percebo muitas mães, assim, muitas vezes mulheres que são mães, elas acabam sendo muito invisibilizadas pelo fato, aham. por exemplo, quando uma mulher tem filho, todo mundo começa a perguntar, e o bebê? Como tá o bebê? É verdade. Tá. Então, assim, as mulheres, elas têm essa posição do cuidado, muitas vezes, que invisibiliza a mulher, porque ela tá sempre colocando outra pessoa em ascensão. E aí, o fato de você estar ali junto com ela, uma mulher que geralmente ela vai te admirar, ela admira a Lívia, tem a Lívia Uhum. olhando pra ela durante uma hora, é sensacional, entendeu? É. Então, Uhum. eu vivenciei, eu trabalhei numa agência de modelos durante, acho que
3 anos. Nem lembro. Aham. Mas Queria esquecer de tudo. eu trabalhava com redes sociais e aí eu fazia um trabalho lá de divulgação dos modelos, aquela coisa toda. Aham. E aí, volta e meia, às vezes não tinha nada para fazer e eu descia pro estúdio. E eu via muita gente fazendo foto. Às vezes eu acompanhava os modelos fazendo foto. E aí é muito interessante, porque quando você vê uma pessoa normal fazendo foto, ela tem outra postura, é outro jeito. Tinha muitas meninas que iam com as mães, então ainda tem aquela coisa da Aham. mãe fazer uma pressão sobre a filha O e sonho da tal. mãe, né? Aham. E quando é um modelo, que é uma coisa profissional, você vê que, tipo assim, parece que vestiu a capa, sabe? A pessoa tá péssima, tá doente às vezes. Eu já trabalhei com um modelo uma vez que ele passava o tempo inteiro espirrando, sabe? Cara, quando ele ia pra Aham. foto, ele se transformava em outra pessoa. Só que a pessoa, ela não entende que a foto da Lívia, ela não obrigatoriamente precisa ser uma foto montada, sabe? Aham. Outro dia, eu tava conversando com uma amiga que ela é fotógrafa, a Nath, e a Nath, a gente até morou junto um tempo. Ela é uma Uhum. pessoa incrível, assim. A Nath, ela tem umas fotos que ela fez de outra amiga que, que tem algum transtorno, agora eu não vou lembrar o nome. Uhum. É borderline, eu acho que é isso. Eu não Aham, consigo. sei. E aí, ela falou que elas tinham combinado esse ensaio. Quando ela chegou, essa moça tava em crise, ela não tava bem. E aí ela Uhum. falou, tentar tirar as fotos hoje. Tipo, é uma possibilidade. Se a gente tentar hoje e não ficar bom, tudo bem, a gente repete depois. E aí ela tem Aham. fotos dessa amiga nessa crise. E é muito interessante a gente olhar. É muito interessante. Para essa Aham. mulher ter sido retratada nesse momento extremo para ela, também é uma coisa muito impactante. É. Então, por exemplo, eu tô numa fase de reentender algumas coisas relacionadas ao meu corpo, de entender algumas Uhum. coisas até familiares, tipo, nossa, o corpo Aham. da mãe, o meu, tão parecidos nisso, nisso e nisso, as mulheres da minha família. Eu tô bem nessa fase aqui. E eu vi Aham. a fase que eu nem me olhava. E aí, por exemplo, se naquela fase que eu nem me olhava, eu tivesse me submetido talvez a fazer algumas fotos, para mim hoje isso seria muito útil. Isso seria um Aham. autocuidado. A gente tem que entender que o autocuidado nem sempre ele é confortável. Não é confortável. Acho que as pessoas não entendem que autocuidado é uma coisa muito grande. Eu posso estar Aham. me autocuidando, tendo essa conversa com você. Eu posso estar me autocuidando, me calando. Eu posso estar me autocuidando, desenhando um monte de círculo. Cara, tem infinitas É. possibilidades. E o autocuidado, ele também pode ser o confronto. Tipo assim, eu Aham. tô fugindo mesma. Sabe o que que eu fiz, Lívia? Com essa coisa do Hum. tipo, putz, engordei, aí já tava engordando mais. Aí, caramba, não para de engordar, meu Deus do céu, eu tô repetindo todas as coisas das mulheres da minha família. O que que tá acontecendo comigo? Comprei um puto espelho. Comprei um puto espelho. Totalmente o contrário. E eu volta e meia eu faço alguma coisa assim. Tipo, não quer comer verdura? Vai comer um pote de verdura assim. Vai ter que entender. É. Eu acho engraçado. Não, porque é isso que você falou, que o autocuidado é uma coisa muito grande, mas, mas ao mesmo tempo pode ser um ato pequeno, né? Assim, existem vários ramos, vários galhos na mesma árvore. Assim, eu adorei isso que você falou, de você pode às vezes estar fazendo nada, nada. É uma questão que eu acho muito interessante com meditação, por exemplo. As pessoas acham que meditar você tem que estar numa pose, numa praia, num sei lá o quê. E às vezes é isso que você falou, às vezes é você escalar,
às vezes é você, né, achar uma atividade que não precisa ser em silêncio, que não precisa ser numa praia. É o que eu faço muito com as plantas, por exemplo. E é o que eu Sim. vejo para as minhas clientes, dessa questão dela se permitir ser vista, sabe? Pelas fotos, mas durante o ensaio. Nossa, tem uma pessoa me olhando, me falando que eu sou bonita. As minhas clientes falam isso sempre, porque durante o ensaio eu fico louca, né? E eu falo, nossa, tá linda. Nossa, eu nem quero tirar essa foto, porque a foto vai ficar perfeita. E elas falam pra mim várias vezes, falam, Lívia, eu queria estar aqui agora só pra eu ouvir você falando que eu tô bonita. Então é uma questão que às vezes a pessoa, ela realmente não tá pronta pra, às vezes, enfrentar isso, né? Ter esse confronto de fazer o ensaio ou de, sei lá. E aí eu acho que é o nosso papel ainda em mostrar outras pessoas, ou a gente mesmo, né? E alimentando essa representatividade. Quando você falou agorinha, hoje eu não retrato mais as outras pessoas. Mas você retrata o tempo todo, assim, não é uma pessoa específica, né? Mas às vezes é uma mulher meio, não sei, genérica, assim, que vai gerar identificação em várias outras, né? Assim, nos É, traços, na cor, no... é o lance do inconsciente também. Eu acho que, por exemplo, eu acho que a pessoa que chega pra tu e fala assim, eu nem queria fazer o ensaio. É o lance do inconsciente. Às vezes ela se viu na foto de alguma forma, mas ela tem Aham, o racional que segura ela e fala, mas você não vai tirar foto. Por que você iria tirar uma foto? Não tem nada a ver. Eu acho que é a questão uhum, do comparativo com os corpos. Então, por exemplo, Lívia, meu corpo é meu corpo. Pode ser parecido com o de outra pessoa, mas enquanto eu estiver uhum, parando e procurando um corpo igual ao meu, isso não vai acontecer. Acho que o que você pode fazer é entender que vai ter corpos um pouco mais próximos. Que é, tipo, aham. não adianta eu ficar olhando, eu vou lá nas tuas fotos. Aí eu procuro uma mina que tem a barriga chapada. E aí eu falo, nossa, eu queria ter meu corpo assim. E eu já vou entrar Nunca num vou ser assim. É. pra você assim. Quando eu falei do negócio do comprei um espelho enorme, uma das outras coisas que eu me permiti fazer foi começar a dançar. Entrei numa aula de dança com uma moça sensacional, a Renata Stein, e é uma dança muito livre. Então eu comecei a observar que na aula a gente fica muito livre. Então tem Aham. uma hora, tipo, ganha a casa, sabe? Ganha a casa. E aí o que que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é correr pra frente do meu espelho grande. E aí, muitas vezes, eu me vejo tipo assim, nossa, eu não gosto do jeito que meu braço fica assim. E aí eu não paro. Eu não vou parar de dançar porque meu braço tá de um jeito que eu não gostei. Eu não vou parar de dançar Uhum. porque eu não gosto desses covinha aqui, esses negócios, menina, que não tem. Eu não vou, porque tá Aham. dando. E eu acho que o negócio da foto é que, tipo assim, na hora que você se vê de outra posição que você geralmente não se vê, você tá Aham. tendo a sua própria pessoa. E tudo bem, Uhum. sabe? Tipo, às vezes você vai se assustar com isso. Por isso que eu tô te falando que o autocuidado nem sempre ele tem que ser gostosinho, não. É. Sabe? Eu falo muito para as meninas. Eu falo, olha, não pensa que você vai receber as fotos e vai gostar de todas. Não vai. Mas é você ver um lado, porque assim, a gente se olha muito de perto, né? Com uma lupa muito grande. Então, assim, eu odeio, sei lá, a minha orelha, que é uma coisa que a pessoa não tá nem vendo. E na foto, principalmente, assim, é muito engraçado. São detalhes, isso, igual, por exemplo, você falou, a covinha do meu cabelo. É uma coisa que eu já cansei de ver a sua cara e nunca tinha reparado nisso. Porque assim, você se olha no espelho, você se vê de perto, e quando a gente transfere isso para foto, ou, não sei, para uma leitura que outra pessoa faz da gente, não tem essa lupa, né? Não... Eu acho muito engraçado, assim, eu sempre posto, quando eu posto o meu retrato de família,
Eu gosto muito de postar outros desenhos que as pessoas já fizeram de mim, porque assim, cada pessoa, cada artista se apega em uma coisa, né? A minha mãe fala muito, Lívia, eu nem gosto de entrar no seu Instagram, porque todas as meninas eu acho parecidas com você. Todo mundo que eu acho que a foto é sua. E assim, não tem nada a ver, mas o jeito que eu acho, por exemplo, o jeito que eu acho muito bonita a pessoa rindo sem prestar atenção na foto, sabe? Que eu brinco que é a risada de rica, assim, a pessoa tá lá toda divertindo sozinha. Então são traços meus que eu empresto para as pessoas. Nossa, você já pensou em se olhar por esse lado? Porque às vezes é assim que a pessoa te vê, as outras pessoas te veem. Elas não estão te olhando com essa super lupa. E isso vai ajudando a redefinir as coisas, né? Eu ouço muito assim, fui pro ensaio odiando o meu braço, igual você falou. E hoje ele já não me incomoda mais, porque eu vi que não tá tão, né? Eu acho isso muito, muito bonito, assim, poder ajudar as pessoas nesse processo de se ver, de se... É precioso. E eu acho que é assim, por exemplo, é tua personalidade. A tua personalidade, ela tem isso, essa coisa do sorriso livre, sabe? Uma coisa assim. Uhum. E a gente tem que respeitar essas nossas características e levar isso para dentro da nossa arte. Porque é isso. Tu deve receber essa pergunta de pessoas que também são do ramo de fotografia. Eu recebo na área de artes, que é como que você chegou na sua linguagem? Sabe como que você chega na sua linguagem? Uhum. E ainda se respeitando. Então, por exemplo, essa questão da pesquisa, né? Tipo assim, eu gosto muito de. Sempre foi natural para mim representar corpos. Então, eu vi a Uhum. necessidade de estudar um pouquinho mais de anatomia, para entender como eu poderia retratar os corpos do jeito que eu gostaria de retratar ali. Eu não acredito Uhum. no fotógrafo que não entenda de anatomia. Porque não que a pessoa tem que estudar anatomia. Uhum. Às vezes a pessoa nem estudou e ela entende algumas coisinhas ali. Porque na hora que você fala, levanta a mão e põe perto do rosto. E a pessoa, meu Deus do céu, fui eu. Cadê? Ali, voltou. Ai, sou eu, né, que tô Eu te caindo. ouvi. Eu não sei. Ai, Sumiu aqui pra mim, mas agora voltou. Vai. vou entrar no chat Continua, por favor. Você tá... pra vivo fazer uma reclamação. Enfim, mas, por exemplo, a pessoa não precisa propriamente estudar anatomia. Ela pode ser um fotógrafo Uhum. abstrato que não teve a possibilidade de estudar. Mas essa pessoa ela tem que ter uma sensibilidade de entender que um corpo, muitas vezes, ele não vai conseguir fazer determinada posição, entendeu? Então, Aham. é por isso que eu tô falando. Você tem que entender as limitações e capacidades de outra pessoa. Você tem que entender tudo isso. Aham. Então, por exemplo, o último retrato que eu fiz foi da minha mãe, sem ela pedir. Aham. E o último que eu fiz de uma pessoa foi um casal de namoradas que foi em junho. Então, uma delas entrou em contato comigo em maio para saber se eu poderia fazer. E ela é uma cliente que foi dessa mesma leva aí que você recebeu esse teu retrato. E ela recebeu dela de presente. Ela não sabia que ela ia receber. E aí Aham. ela tem esse retrato e ela ama esse retrato e ela me procurou e ela falou, velho, eu queria dar um presente pra minha namorada. E ela contou sobre elas duas e ela me deixou livre, entendeu? Eu falei, Uhum. você sabe que não vai ficar fiel aos seus Aham. traços e aquilo, porque não é realismo. Ela falou, eu sei, Aham. pode fazer o que você quiser. Aí eu fiz. Mas ela já É. é uma cliente, entendeu? Aham. É outra pegada. Então, no É dia uma das. questão, acho, muito, muito, muito delicada entre você conhecer da pessoa e respeitar os traços dela, da sua forma, né, na sua linguagem, mas ela também conhecer você e saber mais ou menos o que esperar, porque quando a pessoa não te impõe,
é a hora que você vai criar melhor, assim, né? Você vê que você tem Sim. a confiança dela. Você contou a história aí da agência de modelos. Eu vim dessa fotografia. E eu reparei que lá as pessoas, sabe, não podiam expressar nada delas. Você tinha que fazer uma direção disso que você falou, de um personagem, né? De um cabide, assim, que as pessoas da área da moda falam, que os modelos são cabides. E eu vi aquilo por um período de tempo e eu pensei, mas não é isso que eu quero, sabe? Eu quero a pessoa rindo de verdade, eu quero a pessoa olhando do jeito dela, eu quero ela se movimentando do jeito dela. E daí eu acho que precisa de ter essa sensibilidade que você falou em relação à anatomia, por exemplo, que eu vejo muito na atuação, assim, durante a fotografia. Principalmente dentro do sensual. Ai, vamos fazer uma foto segurando uma caneca, porque é tão, sei lá, sensual. E aí a pessoa vai e segura uma caneca, obviamente vazia, para fingir que ela estava com café, mas ela segura de um jeito que ninguém seguraria uma caneca. E aí a foto fica mentirosa, sabe? Não conta. Eu, exatamente. Eu acho isso que, assim, são esses detalhes que fazem a foto, a arte, de uma maneira geral, ser verdadeira e criar uma conexão, né, com quem está vendo do outro lado. Eu lembro bem quando eu comecei, um amigo meu fotógrafo, Pedro, falou para mim assim que o fotógrafo ele tem que ser tipo cartunista. Você tem que bater o olho e tem que pensar, nossa, isso aqui é de tal pessoa. E aí eu fiquei pensando, gente, mas como que a pessoa vai ver uma foto minha e identificar que é minha? E eu, por muito tempo, eu pensei e fui desenvolvendo o meu olhar e a minha linguagem. E é muito engraçado que às vezes eu recebo o print de sugestão de amizade do Facebook. Que a pessoa fala assim pra mim, olha, eu nem sei, nem conheço essa pessoa, mas eu sei que essa foto você que tirou. Porque, sabe, então eu vejo que eu já meio que cheguei, já virei o cartunista, assim, já identifiquei. Meu, e é muito legal. É muito legal isso, porque assim, eu acho que eu mudei muito assim, no tempo que eu tô trabalhando com artes. E as mudanças Uhum, que a gente tem, elas são impressas dentro do nosso trabalho. E mesmo assim, ainda tem características que elas vão ser mantidas ali. Então, eu acho interessante essa fala desse teu amigo, mas eu vejo muita gente que tem umas vertentes que elas não são muito recorrentes, sabe? E aham, também, assim. Mas eu acho que a gente tem que priorizar a questão do respeito, de não ficar comparando o próprio trabalho, porque eu acho uhum, que é assim. Uma coisa ali é tipo, você olhar o trabalho de outra fotógrafa e falar, nossa, fulana tá fazendo isso é muito legal. Talvez eu poderia incluir isso no meu trabalho, pode ser interessante. Mas assim, uhum. nossa, olha o trabalho da fulana. Putz, eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Ai, que chato. Acho que eu Por não que que eu sou. não pensei nisso antes? Ou às Exato. vezes até pensei, mas por que que eu não fiz se eu pensei e agora eu tô vendo outra pessoa fazendo e deu certo? Mas as ideias estão todas aqui, ó. Eu acredito que Aham, as ideias estão todas no ar e a gente vai pegando e vai fazendo. Tem espaço para as pessoas fazerem, mas a gente tem que. Eu acho que tanto a pessoa que está sendo retratada quanto a pessoa que está retratando, ela tem que ter um autorrespeito. Então, por exemplo, até essa questão de tipo, eu acho que essa relação que você tem com a pessoa estar ali é muito uma relação que eu tenho com atender as clientes, mesmo que não seja de perto. aham. Então, por que que eu falei que eu não respondo mais as coisas rápido? Eu não respondo. Justamente por conta dessa coisa. Eu não sei como a pessoa tá, eu não sei como ela quis falar. Então, às vezes, eu chamo ela em outro lugar e eu pergunto: o que que você quis dizer? Sabe? Aham, entendi. O teu contato já é outro. Eu acho que é até um Uhum. ponto de evolução totalmente diferente que eu, como pessoa, Tá não, caminhando. né? E eu nem sei, sabe, Lívia, se eu gostaria, assim, de tipo.
Eu E o percebi que respeito mora aí, né? É você entender que, não quero chegar lá, não. né? Olha, eu lembro quando eu ia para Paulista vender Hum, arte e eu trabalho com nu. Não é um nu. Eu não acho que é um nu ai, que assusta, assim, mas as pessoas se assustavam. E eu ouvia aham, tanta coisa ruim, tanta coisa pesada, que eu acho que é aí que eu comecei a ter um distanciamento, assim, dessa coisa do tipo. É, é, é massa você ouvir sobre o teu trabalho, mas de alguma forma, às vezes, as pessoas são muito desrespeitosas. Então, eu aham, pausa, sabe? De como uhum, parar isso. Mas eu acho que para fotografia já funciona de outra forma, assim. Eu lembro de acompanhar essa minha amiga que eu citei em uns aham. dias. Acho que foi um dia, assim, que ela fez 2 ensaios diferentes, com pessoas de idades Hum. muito diferentes, tá? Lívia, Ai, eu eu acho que o Instagram vai derrubar a gente. Conta rápido. lembro de uma senhora que ela ficava o tempo inteiro. Deixa eu ver a foto. Deixa eu ver Ai, a sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. E eu acho que é isso, esse confrontamento, ele pode ser depois, sabe? Quando você Aham. receber as fotos ali e ter isso e entender, tipo, olha as minhas ruguinhas, olha esse negocinho É. aqui que mudou. E é isso. Eu não acredito que essa porcaria desse Instagram vai derrubar a gente, tá tudo bem, menina. E até podia. Então, eu não sei se vai, deixa eu ver. É porque a gente completou exatamente 1 hora e até onde eu sei, certas pessoas têm aulas de danças daqui a pouco para poder se expressar. Mas você não sabe que eu, como boa pessoa que tem um ascendente em Libra, já mudei, né? Ah, Eu tenho um curso no MASP com um professor incrível de artes que é falando sobre representação negra. Então eu tive que hum. abandonar a aula de dança, fazer ela Ah, gravada para conseguir ter aula com esse cara. Porque é isso, entendi. Li. Ou a gente estuda ou não rola, sabe? Tipo, o Aham. nosso trabalho, ele não é só pautado no Instagram, né? As É, pessoas precisam começar a entender mais sobre isso. Você imagina se você não lesse? Eu duvido que é. você ia ter todo esse repertório que você tem. Você é incrível, né? Eu, a minha Ai, meu Deus. Instagram derruba